sim. Eu até já acompanhei alguns cultos anglicanos de outras paróquias, eu vi que tem muita diferença. Tem uma, agora eu não lembro de qual local, que o pessoal trabalha mais com tribo urbana, então o pastor ele tem até umas tatuagens e tudo, e é anglicana também. A gente Ah, vê essa diversidade aí. deve ser o Eu vi pessoal da uma âncora, né? fala, isso, é da âncora, é o pessoal da Uhum. âncora mesmo. Isso. Eu vi num vídeo seu, você falando sobre a história do anglicanismo, você faz uma afirmação que me chamou muita atenção. Você fala assim que a igreja anglicana, eu até anotei aqui, a identidade da igreja anglicana é de um povo que ora junto. Então, Aham. isso seria próximo à ideia do que você falou de uma unidade nessa diversidade. É mais ou menos isso que você quis falar com essa afirmação? Isso, exatamente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, não só na igreja anglicana, como em qualquer igreja, como qualquer tradição, é que vai ter sempre algumas características que unem as pessoas. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm cabeças diferentes, mas sempre vai existir uma identidade. E qual é essa Sim, identidade? Como é que foi construída essa identidade? Dentro, por exemplo, da igreja luterana, essa identidade é construída a partir de uma teologia, né? É a sim. partir da justificação pela fé, é a partir da lei, o evangelho, ou seja, tem um conjunto de doutrinas além do culto que identifica os luteranos. Os batistas também, né? Vai ter certas características. Então, cada igreja, digamos assim, tem certas características que unem pessoas diferentes. E a identidade anglicana é a identidade de um povo que ora junto. E qual é a importância disso? A teologia anglicana é principalmente a teologia da oração. É a teologia daquilo Uhum. que nós oramos, daquilo que nós, do modo como nós adoramos a Deus. E isso nos une. Porque a igreja anglicana, por ela ter tido tanto o conflito político, digamos assim, que afetou a igreja, a gente percebeu, dentro da história da igreja anglicana, que a gente não poderia focar em questões teológicas mais abstratas. Porque a questão política Sim, ali, se você quer unir a nação, você precisa unir pessoas que pensam diferente. Então, o que, é que a gente pensou? A igreja anglicana pensou o seguinte: vamos focar na nossa liturgia. A gente vai ter uma liturgia, vai ter um culto, e aí, claro, dentro desse culto existe flexibilidade, existe várias coisas, mas nós temos a identidade de um povo que ora. E a nossa teologia é a nossa oração. Tem um princípio que nós usamos, que é um princípio que vem desde os pais da igreja, mas que nós abraçamos, que é lex orandi e lex credendi. A lei do culto é a lei da fé, a lei da fé é a lei do culto. Ou seja, o modo como nós oramos expressa a nossa fé e vice-versa, né? A nossa fé, ela é fortalecida ou é ensinada ou é educada a partir do nosso culto. Então, são duas coisas que se fortalecem, digamos assim. E quando a gente pensa, por exemplo, na reforma anglicana, qual é o documento mais importante da reforma anglicana? Existem os 39 artigos de religião, que são importantes, mas sim. não são completos, eles não explicam todos os temas, né? Mas o documento pode ser o mais importante é o livro de oração comum, que é um livro da liturgia da Igreja Anglicana. Enquanto, por exemplo, se você pegar uma reforma, eu não sei falar dos batistas, mas eu acredito que entre os presbiterianos, por exemplo, um documento importante é a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Westminster, ou seja, é uma coisa mais teológica, mais doutrinal. Para nós, a unidade não é tão teológica ou doutrinal, mas é mais uma unidade de um povo que ora junto. Então, essa seria uma característica nossa.